E aí você começa a cair mesmo. Você sente o teu corpo caindo, então você não precisa mais bater perna. Só que tudo que você não bate perna para descer, você tem que voltar. O pulmão é um circuito fechado. Ele vai sofrendo uma pressão negativa, ele vai reduzindo por dentro, como se fosse um vácuo que trouxesse as costelas para o interior. E existe um limite para isso, e a gente chega no que a gente chama de volume residual. Então, a partir desse momento, o pulmão não continua comprimindo, não fica no tamanho minúsculo, mas o que acontece é que existe uma entrada, a gente chama de blood shift, existe um sequestro de sangue para a pequena circulação pulmonar para proteger o pulmão do esmagamento. Assim como existe com esse vácuo, o corpo é fechado, né? Vedado. Mas existe com esse vácuo do pulmão, existe, e com a mudança circulatória, toda a parte dos órgãos, os órgãos também sobem para proteger a cavidade torácica. O blood shift é uma mudança assim, fantástica, né? É uma adaptação do corpo à profundidade, é uma proteção, né? É uma resposta fisiológica e mecânica à pressão. E muito interessante. Aí quando você retorna à superfície, volta ao normal, né? Mas a gente não vai comprimindo, comprimindo, comprimindo até chegar a colabar o pulmão ou reduzir. Não. A gente tem um volume residual, esqueleto, né, que não comprime mais. Que genial, né? É fantástico, é fantástico. E em relação aos olhos com a máscara, porque eu vi que poderia também dar problema. Sim, se você não colocar ar na máscara. O tempo inteiro você tem que estar jogando um pouco de ar para a máscara, para não ocasionar também o que a gente chama de barotrauma ocular, né? Isso. Porque se você botar um óculos de natação, se eu pegar um óculos de natação e for mergulhar com esse óculos, por exemplo, vou botar aqui. Se eu botar esse óculos e for mergulhar, o que vai acontecer com o ar que está aqui dentro? Ele vai começar a comprimir. Eu não tenho como soltar ar das narinas para cá. Isso aqui vai ser igual a colocar uma ventosa nos olhos. É uma ventosa nos olhos. Uma máscara que eu vou provocar um barotrauma tanto nessa região quanto dentro do globo ocular. Tá? E é um acidente, é um barotrauma que a gente chama de diferença de pressão. Agora, com a máscara, eu tenho obrigação, o volume é maior, o vácuo é maior, eu ainda tenho a obrigação de mandar um pouco de ar do nariz, eu faço isso aqui, sinto a máscara apertar com a pressão, solto um pouquinho de ar. Sinto apertar, solto um pouquinho de ar. Eu não posso perder esse ar. Eu tenho que soltar um pouquinho de ar, o mínimo necessário, né? Porque eu estou em apneia, eu só tenho o ar do meu pulmão. Então, tem que ser na medida certa para não perder ar. Não é simplesmente soltar ar e perder na lateral da máscara, que é o perco ar do meu pulmão, vai ficar difícil de fazer apneia. Então, a gente treina bem isso para fazer nos mínimos detalhes, de forma econômica. Então, isso também é um treinamento para poder conseguir mergulhar em grande profundidade. Sim, mas o principal isso é um treinamento que a gente chama de base, né? Porque o atleta ele tem que começar, são fundamentos básicos que ele precisa dominar. E compensar a máscara, compensar o ouvido, fazer uma virada correta na água. Primeira coisa, respirar corretamente. Depois, realizar a virada. Depois, compensar. Depois, se posicionar verticalmente para começar a bater a perna. Então, até a técnica da batida de perna. E aí, manter essa posição, a batida de perna, gerenciar a velocidade, porque a gente começa a cair. E aí sim a gente diz que quando o atleta ele começa a perceber e economizar durante o mergulho, é que ele realmente vai estar mergulhando de fato, porque o mergulho não é só descer a toda velocidade e subir, gastando muita energia. A gente acaba percebendo muito de que forma economizar. Principalmente depois que você começou a bater perna e que o volume do pulmão diminui,
você entra numa fase neutra, que é eu não vou nem para cima e nem para baixo, fica estável. Só que se eu continuar batendo perna para descer, meu pulmão continua comprimindo, é como se eu perdesse a minha boia. E aí eu começo uma fase que a gente chama de negativa, que é o sink phase, a hora que você começa a cair. E aí você começa a cair mesmo. Você sente o teu corpo caindo, então você não precisa mais bater perna. Só que tudo que você não bate perna para descer, você tem que voltar. Então, a gente já sabe que quando a gente virar lá no fundo para voltar, tudo aquilo que, teoricamente, a gente economizou, aquele percurso onde a gente não se esforçou, a gente guarda para voltar bem, para poder bater perna bem e sair do negativo, para entrar no positivo, entendeu?